Bom dia para todos. Para quem não estava aqui antes, o Fernando me apresentou. Meu nome é Mike, eu sou mestrando na UFMG e foi lá que eu conheci o Ricardo, né? Há algum tempo atrás. O Ricardo, ele fez a graduação na UFMG e o mestrado também, e atualmente ele está fazendo doutorado com foco em álgebra abstrata, né? Na teoria das representações. Hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre categorias modelo abelianas e suas aplicações, né? Em especial na área que ele trabalha, que é a teoria de representações. Eu deixo com você, então. Ricardo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Mike. Obrigado à organização do evento por ter me convidado para apresentar essa palestra. Agradecer em especial ao Yuri, né, que foi quem me apresentou originalmente o conceito de categorias modelo. Então, meu nome é Ricardo Luiz dos Santos Souza, eu sou aluno do John William Macquarie, estou nos últimos meses de doutorado no UFMG, eu estudo teoria de representações, eu brinco com coálgebras, brinco com álgebras pseudocompactas, que a gente deve esbarrar no final da apresentação. E quando me chamaram para fazer uma apresentação sobre categorias, eu fiquei um pouco... A primeira coisa que veio na minha mente foi, de fato, categorias modelo. Mas a gente estuda tanta teoria de categorias para fazer álgebra, e eu gosto muito, eu sou muito entusiasta de teoria de categorias, tanto que eu pretendo seguir carreira estudando categorias. Mas, assim, veio tantas coisas, eu falei, o que eu falo? E eu decidi categorias modelo por alguns motivos. Primeiro, porque é próximo de mim, foi relacionado e é relacionado à minha pesquisa. E eu acho que, assim, quando eu apresento uma palestra, eu gosto de, mais ou menos, de nivelar por baixo. Eu não gosto que só saia dali sabendo quem já sabe. Então eu gosto de tentar fazer todo mundo entender mais ou menos alguma coisa. E eu acho que categorias modelo é um jeito legal de todo mundo aprender alguma coisa. Quem já sabe vai falar, olha, que legal essa apresentação. E quem não sabe vai dar olha, uma coisa nova que eu não sabia. Então foi muito bom para mim o minicurso ontem, porque eu conversei com o Pedro, eu falei, não, Pedro, você vai dar um curso sobre modelos, tem como você me mandar seus slides? Ele falou, tem. Aí a gente trocou umas figurinhas e foi bom que eu pude enxugar um pouco a minha palestra, colocar umas coisas mais legais. E, além disso, eu descobri que no Adobe Acrobat Reader, mesmo na versão gratuita, tem como desenhar na tela. Eu não vou contar para vocês porque é um segredo. E se for necessário, então, eu vou desenhar na tela. Acho que é isso. Vamos lá. Então, como eu falei, eu vou tentar nivelar por baixo. Como vocês podem ver ali em cima, a palestra vai ser dividida em duas partes com uma ponte. 90% da palestra vai ser coisas que você só precisa saber o básico de categorias. Funtores, transformações naturais, produtos, coprodutos, limites, colimites, objeto inicial, objeto terminal, o que é uma categoria. Os últimos 10% é a parte mais da minha área. Então, eu vou falar alguns termos que, se você conhece, legal. Se você não conhece, eu não vou gastar muito tempo tentando definir eles aqui, porque eu gastaria uma palestra inteira para falar só sobre esses assuntos. Então, vamos lá. Então, a palestra vai ser dividida, como eu falei, em duas partes, com uma ponte, e vamos começar rapidamente relembrando categorias modelo. Qual que é a motivação de categorias modelo? Categorias modelo, como o Pedro falou, a gente tem, muitas vezes, nas categorias concretas, né, quando a gente está fazendo matemática, coisas que a gente queria que fossem inversíveis, mas que não são. Mais ou menos a ideia de classe de equivalências em conjunto, né? A gente tem a igualdade, que é um conceito intrínseco, mas a gente tem coisas que a gente fala, olha, esses elementos aqui nesse conjunto são iguais, eles só não têm o símbolo de igualdade entre eles, então vamos dar uma classe de equivalência, vamos dar uma relação de equivalência. A ideia de equivalências fracas é mais ou menos a mesma. Por exemplo, os quasi-isomorfismos em categorias de complexos de cadeias, equivalências homotópicas em espaços topológicos. São os exemplos que eu dei, são os exemplos que eu perdeu, porque são os exemplos canônicos. Então, a gente pode inverter formalmente esses morfismos e criar uma categoria nova, que a gente chama categoria homotópica, categoria de homotopias, ou categoria de homotopia. Tem vários nomes que você pode dar para essa categoria.
E, ingenuamente, isso pode ser feito através de um funtor, que ele fixa cada objeto e inverte, coloca um inverso para cada seta que você gostaria de inverter. A questão é que, como várias construções que são abstratamente bonitas, na prática pode ser difícil de ser feito. Então, daí vem a palavra modelo. Você vai dar um pouquinho mais de estrutura para sua categoria, para com esse pouquinho mais de estrutura você ser capaz de dizer exatamente quem é a categoria homotópica da sua categoria. Então, essa estrutura a mais que a gente dá chama estrutura modelo. Tá? Então, são 3 classes de morfismos: as equivalências fracas, as cofibrações e as fibrações. As equivalências fracas satisfazem esses 2 axiomas. Primeiro, elas têm todos os isomorfismos e elas são fechadas por 2 de 3. Ou seja, se você tem 2 morfismos componíveis, então, se F ou G, se qualquer par dentro de FG e F bola G são equivalências fracas, então o terceiro também é. E você tem os axiomas de fatoração. Basicamente, você diz que todo morfismo na sua categoria se fatora primeiro por uma cofibração e depois por uma fibração, em que um desses é sempre fraco. Então, você consegue fazer uma fatoração que passa por uma cofibração fraca e depois por uma fibração, e vice-versa, por uma cofibração e depois por uma fibração trivial, ou fraca ou acíclica. E o axioma de levantamento. Tá? Então, sempre que você tiver um quadrado comutativo na sua categoria, cuja primeira seta vertical é cofibração, a segunda seta vertical é fibração, e qualquer um deles é acíclico, então esse quadrado se fatora. Você consegue uma seta de y para u que comuta os 2 triângulos que vão aparecer. Tá? Então, uma categoria com essas estrutura, a gente chama de estrutura modelo, e uma categoria com uma estrutura modelo que seja completa e cocompleta, a gente fala que é uma categoria modelo. Então, exemplo, pega um anel, olha para a categoria de complexos de cadeias de amódulos. Então, a gente pode definir o que são complexos DG injetivos, differentially graded injetivos, que são, basicamente, eles parecem ser complexos injetivos, só que não são. Tá? Então, eles são injetivos em cada grau, e o funtor home, ele age como se fosse injetivo. Ele manda complexos exatos em complexos exatos. Isso é diferente de falar que ele é um funtor exato, tá? Que eu não estou falando que ele manda sequências exatas de complexos em uma sequência exata de complexos. Então, que ele manda sequências e complexos exatos em complexos exatos. E você pode fazer o contrário, definir o que é DG projetivo. Então, com isso, a gente tem 2 estruturas modelo padrão para essa categoria. Em todas elas, os quasi-isomorfismos são quem a gente quer inverter, ou seja, aqueles morfismos que, quando você olha para as homologias, eles são triviais, ou seja, são isomorfismos. A gente tem a estrutura modelo projetiva, que as cofibrações são os monomorfismos com conúcleo DG projetivo, e todas as epimorfismos são fibrações. E você tem o contrário, que você tem todos os monomorfismos como cofibrações, e as fibrações são os epimorfismos com núcleo DG injetivo. Tá? Então, a gente dá os nomes estrutura projetiva e injetiva, meio óbvio por quê. Então, só para definir, então, com isso, quem é a categoria de homotopias? Eu não vou construir ela aqui. Tá? A construção é bem canônica, dá para fazer. Você usa, literalmente, teoria de homotopias. E, bom, categoria de homotopias é uma categoria que eu chamei de ρC, junto com um funtor de C para ρC, que manda equivalências fracas em isomorfismos e que é universal com essa propriedade. Qualquer outro funtor que manda equivalências fracas em isomorfismos se fatora unicamente por ρC. Então, beleza. Isso são categorias modelo. Como o Pedro falou, e disse ontem, eu não vou falar mais disso. Então, vamos para categorias abelianas. Como eu falei, categorias abelianas é um conceito super comum. Eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar alguma coisa de categorias abelianas algum dia na vida. Bom, pode ser que não, mas é uma das áreas mais comuns de estudar a teoria de categorias, tá? Então, o que é uma categoria abeliana? Então, uma categoria localmente pequena, ou seja, uma categoria que os home sets são conjuntos, é dita abeliana se ela satisfaz 4 axiomas. Primeiro, esse home set, esse espaço de morfismos de x para y, é um grupo abeliano.
Tá? Eu tenho uma condição a mais que a composição é bilinear, mas eu prefiro deixar isso de lado um pouco, que é a ideia é que você pode somar morfismos. Então pensa, por exemplo, em espaços vetoriais. Se você tem duas transformações lineares entre dois espaços vetoriais, você pode somar essas transformações lineares, você ganha uma nova transformação linear. Então, você precisa disso para sua categoria ser abeliana. Ela possui biprodutos finitos. De novo, categoria de espaços vetoriais é um excelente exemplo disso. Você tem um coproduto, que é a soma direta. Você tem o produto, que é o produto cartesiano de conjuntos, com a estrutura de espaço vetorial induzida. E esses dois espaços coincidem quando você tem uma quantidade finita de objetos que você está somando. Né? Se você tem uma quantidade finita de espaços vetoriais e você toma a soma direta, ou você toma o produto direto, você obtém o mesmo espaço vetorial a menos de isomorfismo. A gente chama isso de um biproduto. Todo morfismo possui núcleo e conúcleo. De novo, a categoria de espaços vetoriais é um excelente exemplo disso. E vale o teorema do isomorfismo. Esse quarto axioma tem várias formulações deles. Poderia dizer, por exemplo, que todo monomorfismo é núcleo e todo epimorfismo é conúcleo, mas eu gosto dessa versão, tá? Que vale o teorema do isomorfismo, que a gente aprende lá de novo em álgebra linear. Se você pega qualquer transformação linear, pega o seu domínio, fatora pelo núcleo, isso dá isomorfo à imagem. Tá? Em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui é que a imagem é isomorfa com a imagem. E uma das consequências desses axiomas, assim, geralmente se pede isso, mas dá para provar, é uma consequência desses axiomas, é que em uma categoria abeliana, os objetos terminal e inicial coincidem. Tá? Então a gente tem o objeto zero, igual a espaços vetoriais. Então eu não coloquei exemplos aqui, mas eu estou falando um exemplo o tempo todo, a categoria de espaços vetoriais. Bom, quais outras categorias são categorias abelianas? Então, por exemplo, a categoria de módulos sobre um anel, sobre uma álgebra, é uma categoria abeliana. Na verdade, é o exemplo prototípico, que eu não vou falar disso aqui agora, mas tem um teorema muito forte que diz que se sua categoria abeliana é de um certo tipo, que não é tão restritivo assim, então ela é uma categoria de módulos sobre alguma álgebra. Ele não te diz que álgebra é essa, porque de fato não é unicamente determinada. Tem um teorema em teoria de representações que te diz que o anel não determina unicamente a categoria de módulos dele. Existe uma família muito grande de anéis com os mesmos módulos. Mas tem esse teorema muito forte, que diz que se você tem uma categoria abeliana com algumas restrições, então ela é uma categoria de módulos. Por que a gente trabalha com categorias abelianas? Uma coisa legal é que dá para fazer sequências exatas. Tá? Então, o que é uma sequência exata? É uma sequência de objetos e morfismos, que o melhor jeito de entender elas, eu coloquei aqui a definição em palavras, mas o melhor jeito de entender é olhando para esse diagrama. É uma sequência z-indexada, aqui é uma sequência exata z-indexada, vou trabalhar só com z-indexada, de objetos e morfismos, tal que qualquer duas composições adjacentes é zero e é maximal com essa propriedade, ou seja, o núcleo desse mapa é exatamente a imagem desse mapa e vice-versa. Então, porque a composição ser zero quer dizer que está contido, né? Quer dizer que toda a imagem desse mapa está contido no núcleo desse. Mas eu peço mais, eu peço que sejam iguais. E nesse caso eu digo que é uma sequência exata. E no caso particular, que eu tenho no máximo 3 termos adjacentes não nulos, eu digo que é uma sequência exata curta. Só um nome. Quando a gente tem sequências exatas curtas, a gente pode olhar para o espaço das sequências exatas curtas, que, de novo, tem muita teoria por trás aí que eu não vou fazer, mas que a gente denota por ext a zx. Então, são todos os objetos y em A, que são o termo do meio de uma sequência que começa em x, termina em z, módulo essa relação de equivalência aqui embaixo, que dois y são equivalentes em ext a zx, se existe um isomorfismo de y para y', tal que o diagrama abaixo comuta. E, de novo, dá para provar que isso é um grupo abeliano. Tá? Isso é muito complicado. Então, por exemplo, tem um livro de teoria de representações que ele vai provar isso. Ele descreve 3 objetos completamente diferentes, dados por x e por z. Ele descreve esse que eu descrevi para vocês, descreve o funtor derivado
à direita do home e descreve... Eu não lembro qual que é o outro. Mas ele descreve 3 objetos. E mostra que, como funtores, esses 3 são a mesma coisa. Só que um deles tem estrutura natural de grupo abeliano. Então ele fala, então os 3 tem que ter. Assim, geralmente isso é bem complicado, tá? Fazer essas contas, mas isso é um grupo abeliano. E o elemento neutro do grupo abeliano é o produto direto a soma direta de x e z. Então, dado uma sequência exata curta, então, y é a soma direta de x e z, se somente se qualquer um dos 2 morfismos que aparece ali, f ou g, você consegue inverter ele. Tá? Basta porque a princípio você precisaria dos 2 por definição de soma direta, mas se você tem qualquer um, basta. Dá para provar isso. Então é isso. Isso são categorias abelianas. São categorias em que dá para falar de... Você tem objeto zero. São categorias de espaços vetoriais e módulos. Tá? Não são literalmente isso, mas heuristicamente, quando a gente lida com essas categorias, é isso que a gente sempre tem em mente. Espaços vetoriais e módulos. Então, agora vamos fazer a ponte, porque eu falei de 2 coisas que a princípio não tem nada a ver. Estrutura modelo, estou preocupado com homotopia, fibrações, cofibrações, equivalências fracas, e categorias abelianas. Estou fazendo sequências exatas. Estou olhando para núcleos, conúcleos, teorema do isomorfismo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, uma coisa que você pode definir em qualquer categoria, não precisa de ser abeliana, é o conceito de objeto projetivo. Tá? Então, um objeto é projetivo, se olha para esse diagrama. Então, P é projetivo se sempre que você tiver um epimorfismo, G, e qualquer seta de P para o codomínio desse epimorfismo, você consegue uma seta de P para Y que comuta o diagrama. De P para o domínio do epimorfismo. Tá? Essa seta não precisa ser única, tá? Em geral não é. Mas essa é a definição de projetivo. Então, por exemplo, uma aplicação imediata de projetivos é a afirmação de que, em conjuntos, o axioma da escolha é equivalente à seguinte afirmação: todo conjunto é projetivo, na categoria de conjuntos. Se vocês nunca viram isso, é interessante pensar nisso um pouco. E dá para provar que em uma categoria abeliana A, um objeto é projetivo se e somente se esse funtor aí, ó, é identicamente nulo. Invertendo todas as setas, a gente tem o conceito de objeto injetivo. Então, um objeto I é dito injetivo se dado qualquer monomorfismo G de x para y, ok, x e y são quaisquer, dado qualquer monomorfismo e qualquer seta do domínio desse monomorfismo para y, eu consigo estender essa seta de y para i, do codomínio para i, de forma que o triângulo comute. De novo, essa extensão não precisa ser única. Tá, então, essa é a definição de objeto injetivo. E como ele é dual, não é difícil se convencer disso, que em uma categoria abeliana A, objeto I é injetivo se x de blank I é identicamente nulo. Então, olha só que legal. Pega uma categoria abeliana, pega P um objeto projetivo. Olha para esse quadrado aqui. Vocês concordam que existe um levantamento de P para Y que vai comutar os triângulos? Bom, como o P é projetivo e G é epimorfismo, por definição, existe uma seta de P para Y que comuta o triângulo de baixo. Mas o triângulo de cima é o triângulo zero. Ó. 0, 0, 0. Então, comuta o triângulo de cima também. E I é injetivo se olha para esse quadrado comutativo aqui embaixo. Se I é injetivo, como G é monomorfismo, existe uma seta de Y para I que comuta o triângulo de cima. De graça, vai comutar o triângulo de baixo também. Se vocês olharem, esses 2 quadrados têm muita coisa parecida. Do lado esquerdo é sempre um monomorfismo. Do lado direito é sempre um epimorfismo. Mas em um deles tem um zero, do outro tem um zero no domínio e do outro tem zero no codomínio. Isso é
as caras do axioma de fatoração de categorias modelo, que eu voltei demais sem querer, desse axioma aqui de fatoração. Um lado tem que ser cofibração, o outro tem que ser fibração, um dos dois tem que ser equivalência fraca, então se fatora. Então, é isso que é o que a gente tem que ter em mente para qual que é a relação entre categorias modelo e categorias abelianas. Tá? Então, isso foi formalizado em 2002 por Mark Hovey, que a gente já ouviu falar um pouco dele ontem também, e eu vou trazer um pouco para vocês o que ele fez. Então, seja há uma categoria abeliana, um par de cotorção são duas classes de objetos, que eu chamei de D e E pode parecer estranho o D estar à esquerda e E estar à direita, tinha que ser o contrário, né? E esquerda, D direita. Mas eu coloco assim por causa de uma propriedade que não está nessa página, é uma coisa que um par de cotorção pode satisfazer. Então, o que é um par de cotorção? São duas classes de objetos que são ext-anuladoras. Tá? Então, sempre que eu tenho ext-D, E dá zero, e elas são maximais com essa propriedade. Se eu tenho ext-xe, zero, então esse x está em D. E se eu tenho ext-dy, zero, então o y está em E. Então, isso é um par de cotorção. Então, exemplos de pares de cotorção. Pega qualquer categoria abeliana, pega como a classe da esquerda toda a categoria, a classe da direita os injetivos. Como a gente já viu, deixa eu ver. Isso mesmo, classe da direita os injetivos. A gente já viu que ext-blank injetivo é sempre zero. Então, para qualquer objeto numa categoria abeliana que eu colocar do lado esquerdo, ext, A e injetivo é zero. E o tipo de objeto que mata qualquer objeto da categoria tem que ser injetivo. Projetivo é o dual. Então, aqui os projetivos e A. A gente pode fazer um pouquinho mais interessante. Então, pegar uma categoria Grothendieck. Se você sabe o que é uma categoria Grothendieck, ótimo. Se você não sabe, pensa que ela é abeliana com um pouquinho mais bem comportada. Então, olhe para a categoria de complexos de cadeias, olhe para a categoria de complexos de cadeias DG injetivos, que a gente já definiu. E não é difícil ver que um complexo de cadeias é injetivo se e somente se ele for DG injetivo e exato. Então, se a gente denota por esse E caligráfico a classe dos complexos de cadeia exatos e por DGI a classe dos complexos de cadeias DG injetivos, não é difícil ver que isso aí também é um par de cotorção. E se a sua categoria tiver projetivos, dá para você fazer o dual também. Isso é um pouco misterioso ainda, tem que ser provado, mas acreditem em mim. E esse exemplo é o motivador de toda a teoria que a gente vai ver daqui para frente. Porque esse Ezinho, inter A, é epsilon. Mas esse Ezinho, inter IA, dá inter DG IA, dá IA, foi o que eu comentei aqui em cima. Então, de alguma forma, esses dois pares aqui estão relacionados. Eu estou mudando só epsilon inter alguma coisa do lado esquerdo, ganho esse. Epsilon inter alguma coisa do lado direito, ganho esse. E só mais um exemplo, que é um exemplo historicamente significativo, que é o exemplo do par flat cotorsion, que é de onde vem o nome, teoria de cotorção, pares de cotorção. É porque você tem os módulos, os objetos que a gente chama de flat, que são objetos tais que o produto tensorial com eles é exato. E você pergunta quais são os objetos que são cotorção com ele. Então isso dá uma subcategoria que são os objetos cotorção. Tá? E esse par de cotorção é chamado de flat cotorsion, ou plano cotorção, e por muito tempo se perguntou alguma propriedade legal sobre esse par de cotorção. Que a gente vai ver agora que propriedade é essa. Que é a propriedade de ter suficientes injetivos e suficientes projetivos. Então, dada uma categoria abeliana, e D é um par de cotorção, a gente diz que esse par de cotorção possui suficientes injetivos se para qualquer objeto você consegue uma sequência exata curta
que começa nesse objeto, vai para E, vai para D. Não precisam ser únicos, estou falando que existem D e E com essa propriedade. Daí, agora sim, o E de esquerda e D de direita. E suficientes projetivos é o conceito dual. Então, a categoria tem suficientes projetivos se para qualquer objeto você tem alguém em D e alguém em E, tal que a sua sequência termina em X, mas ela começa em E, depois vai para D. E se sua parte de cotorção tiver suficientes projetivos e suficientes injetivos, a gente diz que é um par de cotorção completo. Então, por exemplo, voltando ao par flat cotorsion, por muito tempo se perguntou se esse par de cotorção é ou não completo. Por quê? Porque, olha só, esses pares de cotorção aqui, originais, AI e PA, na categoria de módulos do tipo finito sobre álgebras artinianas, eles são completos. Todo módulo possui o que a gente chama de uma resolução injetiva e de uma resolução projetiva. Então, a gente obteve outro par de cotorção, historicamente. Antes de ter esse formalismo todo, a gente obteve esse outro par de cotorção. E a gente perguntou, será que você tem uma resolução flat à direita? Não, flat à esquerda e uma resolução cotorção à direita? E não se sabia. Tá? Então, isso foi respondido em 2001 por Eckloff e Trelifage. Eles usam argumentos de lógica matemática nesse artigo. E, na verdade, de fato, ele não respondeu. Ele deu as ferramentas, ele provou um resultado, que a gente vai tocar nesse resultado mais para frente, que no mesmo, meses depois, nesse próprio artigo ele comenta, olha, com esse resultado dá para provar a conjectura flat cotorsion, e de fato, meses depois foi provado. Só que um ano depois, o Markov, ele não só ele generalizou completamente essa demonstração do Eckloff e Trelifage, assim, ele estendeu para uma classe muito maior de categorias. O que o Eckloff e Trelifage mostrou nesse artigo de 2001? Ele mostrou o seguinte, pega uma categoria de módulos sobre um anel, ou sobre uma álgebra, o que você preferir. Escolhe seu módulo preferido lá dentro. Então dá para fazer o que a gente chama de gerar um par de cotorção a partir desse módulo, que a gente vai ver isso mais para frente. Então, esse par de cotorção é completo. E o que foi provado, então, para o flat cotorsion, é que o par flat cotorsion é gerado por um conjunto de módulos e, portanto, é completo. Então, é uma prova bem legal, é um raciocínio bem legal. E um exemplo disso, que aí foi onde eu comecei a estudar essas coisas, foi nesse artigo de 2002 do Flávio Coelho, daqui da USP, e da Lídia Angeleri-Huguel. Nesse artigo, de novo, não quero entrar muito na álgebra, eles usam um par de cotorção cogerado por um módulo, baseado nesse artigo do Eckloff e Trelifage, e generalizam um resultado do Kolpe, de 99, de que todo módulo parcialmente tilting de dimensão projetiva no máximo 1 pode ser completado por um módulo tilting de dimensão projetiva no máximo 1. Eles generalizam para qualquer número natural. Só que eles mostram que se somente se essa classe aí de X projetivos à direita for fechada por coprodutos. Então, uma das coisas que eu fiz na minha pesquisa foi pegar esse resultado e generalizar ele para classes de módulos que são de interesse para mim, que é classe de módulos pseudocompactos e módulos discretos. Então, finalmente, vamos falar das categorias modelo abelianas. Então, uma categoria abeliana bicompleta e com estrutura modelo não é a mesma coisa de uma categoria modelo abeliana. Tá? Uma categoria modelo abeliana é quando essas estruturas conversam. Ou seja, se as cofibrações são exatamente os monomorfismos com conúcleo cofibrante e as fibrações são exatamente os epimorfismos com núcleo fibrante, que são os exemplos que a gente vem dando até aqui. Os exemplos de resoluções injetivas e projetivas. A estrutura projetiva, por exemplo, a gente deu exatamente isso, né? A gente falou que as nossas fibrações são todos os epimorfismos e nossas cofibrações são monomorfismos com conúcleo projetivo. E vice-versa para o modelo injetivo. Então, elas são exatamente desse tipo.
E, ao longo desse artigo de 2002, Mark Hove, o que ele faz é mostrar que esse tipo de estrutura é absolutamente comum. E trabalhos subsequentes do estudante dele, o Gillespie, que ele está trabalhando com isso até hoje, ele começa a criar estruturas modelo a partir desse tipo de coisa. É bem interessante para quem quiser. Acho que eu comento sobre isso nas referências. Então, esse é o resultado do Hove. Um dos resultados do Hove é o seguinte. Seja A uma categoria modelo abeliana. Se você denota por C a classe dos objetos cofibrantes, F a classe dos objetos fibrantes e W a classe dos objetos acíclicos, ou seja, fracamente equivalentes a zero, então a gente tem dois pares de cotorção completos. Exatamente no estilo que eu comentei com vocês. Você tem duas classes que estão fixas, C e F, e alguma coisa que está interceptando elas, ora à esquerda, ora à direita. No caso que a gente tinha aqui C era a classe de todos os objetos da sua categoria, F era a classe dos objetos DG injetivos, e W era a classe das sequências exatas, dos complexos exatos. Quando você intercepta com os DG injetivos, isso dá todos os injetivos, então isso é um par de cotorção completo. Quando você intercepta com a classe toda, dá só as sequências exatas. Isso dá aquele outro par de cotorção que a gente apresentou. Então, o Hove caracterizou completamente. Se você tem uma categoria modelo abeliana, você tem dois pares de cotorção e eles são completos. E tem uma volta. A volta é um pouquinho mais complicada. Você tem que... Porque imagina, eu só dou para você uma categoria abeliana bicompleta. Você tem que ser capaz de dar para ela uma estrutura modelo. Então, não é tão trivial assim. Você precisa de algumas condições. Você precisa que esse W satisfaça algumas condições. Mas dá para fazer. Você consegue dar uma estrutura modelo padrão para essas coisas. Você define exatamente quem é esse W, quem é esse C, quem é esse F, e dá uma estrutura de categoria modelo abeliana para uma categoria abeliana bicompleta. É legal esse teorema. Tanto, esses dois teoremas geralmente aparecem juntos. Tem um artigo do Gillespie, acho que de 2009, que ele enunciou esses dois teoremas em um só, um si somente si. Isso é bastante legal. Então, o que eu falei de ser cogerado. Então, pega uma categoria abeliana, pega um conjunto qualquer de objetos, já é importante a palavra conjunto aqui, não pode ser classe própria, e um par de cotorção. A gente diz que esse par de cotorção é cogerado por U se os caras em E são exatamente os ext injetivos com U. Tá? Então, a princípio, a gente teria que testar com todo D, mas estou falando que basta testar com U. E D é quem tem que ser. Uma consequência imediata disso é que U está contido em D. Então, de novo, exemplos de pares de cotorção que são gerados por conjuntos. Projetivos, vírgula, tudo, é cogerado por conjunto zero. Claramente. O critério de Baire para injetividade é só um atestamento de que o par de cotorção tudo, vírgula, injetivos é cogerado pelo conjunto dos quocientes A sobre I, em que I é o ideal do seu anel. E aí a gente tem a definição de que é um par de cotorção ser gerado por um conjunto de monomorfismos, que assim, eu não vou entrar aqui nos detalhes de o que significa, mas isso aqui você está tentando emular uma estrutura modelo. Tá? Eu não vou falar... Aqui está codificado aqui os axiomas de fatoração. Não vou falar por quê nem como. E com isso você tem esse teorema do Hove, de que se você tem uma categoria Grothendieck e um conjunto de monomorfismos. Então, esse conjunto de monomorfismos é um conjunto gerador, igual a gente fez antes, se somente se ele satisfaz essas duas condições que são um pouco mais fáceis de verificar. E esse par de cotorção que nasce completo. Nesse próprio artigo, Hove comenta que a hipótese aqui de Grothendieck é muito forte, e de fato é. Você dá para fazer a demonstração exatamente igual, tirando o Grothendieck e colocando a abeliana, contanto que você peça que todos os domínios de I sejam pequenos. Se você trabalha com estrutura modelo, você sabe o que significa ser pequeno. Se você não trabalha, é uma condição tipo finitude de conjuntos. E, então, com isso, eu provei esse teorema. Que se A é uma álgebra pseudocompacta e T é um A-módulo pseudocompacto, e se D é o par de cotorção cogerado por T, nos módulos pseudocompactos, então só tem módulos pseudocompactos nessa história,
Suponha que os módulos gerados por T estão contidos em E que E é fechado por coprodutos. Então, você consegue completar o seu E para um módulo maior, T', que os módulos gerados por ele são o E todo. Isso aqui está muito abstrato, mas quem trabalha com representações sabe o que isso aqui significa. Eu estou falando que eu posso completar um módulo parcialmente tilting para um módulo tilting. E aqui é a forma geral para a dimensão N, que eu também consegui fazer. Se você tem T, um módulo pseudocompacto parcialmente tilting de dimensão projetiva no máximo N. E se você pede que a classe dos módulos que se anulam à direita com ele é fechado por coprodutos, então você consegue completar ele para um módulo tilting com dimensão projetiva no máximo N. O importante aqui é a palavra pseudocompacto. Porque o teorema de 2001, de 2002 do Flávio e da Lídia te diz que você sempre pode completar. Mas esse módulo pode parar longe na sua categoria. Ele pode não ter nem estrutura boa de topológica. Então, o que eu consegui provar é que ele sempre cai dentro dessa subcategoria de módulos pseudocompactos. E, finalmente, só para ilustrar o poder dessa teoria de categorias modelo abelianas, é o seguinte. Pega qualquer categoria Grothendieck e pega qualquer par de cotorção cogerado por um conjunto. Tá? Esse é o resultado que eu falei que generaliza o Dirichlet-Trillifage. Então, Holding mostrou que se a sua categoria Grothendieck possui suficientes projetivos, então esse par é completo. E eu não lembro o nome dos autores, a gente vai ver eles aqui na referência. Saurin e Stovicek provaram que se esse conjunto que está gerando o par de cotorção contém algum conjunto de geradores para a sua categoria Grothendieck, então esse par de cotorção é completo. Então, esse teorema foi, junto com esses outros dois, foi o que me permitiu refazer essas duas demonstrações. E eu acho que deve ter dado para dar uma ideia da importância e do poder das categorias modelo abeliana. As referências para variar são muitas. Esse aqui é o artigo da Flávia, do Flávio e da Lídia que eu estou generalizando. Tem alguns artigos clássicos ou livros de teoria de categorias modelo. Esse é o artigo do Eckloff-Trillifage de 2001. E esse aqui é o artigo do Mark Hovey, que ele introduz pela primeira vez categorias modelo abelianas, que ele não chama com esse nome ainda. Ele só chama isso, ele só dá esse nome em 2007, em um outro artigo / livro maior que ele faz. E acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela participação. Vamos lá, convidar todos a abrirem os microfones para a gente dar uma salva de palmas para o Ricardo. Como a gente só tem 2 minutos até meio-dia, né? Vamos continuar no esquema de perguntas e discussões no Zulip. Agora a gente vai dar uma pausa de 2 horas para o almoço. Às 2 horas a gente volta com tópicos em teoria da homeotopia. O Daniel, que também é da UFMG, vai falar sobre infinito categorias. E por último, mas não menos importante, às 13h15 vão estrear as palestras paralelas que vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube. E, de novo, as discussões vão poder ser feitas através do Zulip. É isso, bom almoço para todos. Aguardo todos na próxima programação. Tchau.